Quem está feliz aí, diga glória a Deus. Hoje nós estamos mais uma noite, né? Na presença do Senhor, mais uma noite profética, né? Onde Deus tem ministrado aos nossos corações, né? Que Deus possa continuar falando conosco, como tem falado todos esses dias, né? Essas noites proféticas têm sido diferenciadas nas nossas vidas, que a gente possa continuar tomando posse dessa palavra que tem sido lançada aqui do altar, porque palavra profética é assim, né? Palavra profética ela é lançada, e se a gente entender, reter ela e aplicar na nossa vida, como outro dia até ministrei aqui, falava sobre isso um pouquinho, né? Sobre pegar essa palavra, aplicar no nosso coração, né? Descer para o nosso coração e aplicar na nossa vida. A gente precisa fazer isso. Então que essa noite não seja diferente. Amém? Abra a tua Bíblia no Salmo de número 90. É mesmo? Estão chiadinho? Eu acho que é o retorno, está com um pouquinho de, não é nem chiado não, para dar um pouquinho de microfonia, bem fininho assim. Se você quiser baixar um pouquinho, pode abaixar esse daqui um pouquinho. E glória a Deus. Aí, pode deixar assim, tá bom. Glória a Deus. Amém. Salmo de número 90, a partir do verso 1. Esse salmo, nós até mudamos agora o plano de fundo, né? Oh, desculpa, agora que ele volta aí. A gente deixou o plano de fundo, deixou com a agenda semanal. Aí você tem todo dia a agenda da igreja, amém? Segunda, quarta, quinta, sexta e domingo. Inclusive amanhã tem estudo, amém? Nós vamos terminar o livro de Obadias. Nós estamos estudando Obadias. Salmo de número 90, a partir do verso 1, eu estou na NVI, a nova versão internacional. A Bíblia diz assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criarem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem, que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, Tu arrastas os homens são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. A gente podia continuar aqui, porque esse salmo está falando da grandeza de Deus e da limitação e da pequenez que é um homem. Quando a gente, inclusive para o ser humano é muito complicado, porque existem algumas coisas em Deus que transcende o nosso entendimento, Marco, transcende, ele passa. Quando a gente pensa em uma situação que eu estou vivendo, eu falo assim, a situação não tem saída, mas quando eu olho para Deus, ao meu olhar, a minha visão realmente não tem saída, mas o Deus que está no controle da minha vida e da tua vida, o Deus que é esse Deus grandão que a Bíblia está dizendo, Ele é capaz de fazer aquilo que eu não tenho condição de fazer. Então, uma das coisas que a gente precisa compreender é que, como o próprio Jesus vai dizer isso, né, nos seus evangelhos, ele vai dizer que se existe alguma coisa impossível para o homem, para Deus não há impossível. E essa é a palavra profética que eu quero deixar sobre a tua vida hoje, nessa noite. Se você chegou aqui, se essa noite nós chegamos aqui com alguma causa, com alguma situação, para Deus não há impossível. Sabe por quê? Porque a gente serve um Deus bem grandão. Um Deus que está no controle da minha vida e da tua vida. Um Deus que a Bíblia diz que mesmo antes de criar tudo, de criar todas as coisas, Ele já estava no controle. E Ele continua no controle. Mesmo aos meus olhos, parecendo que nada está acontecendo, Deus está trabalhando na minha vida e na tua vida. Amém? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Você pode ficar sobre os seus pés? Vamos orar. Esse é o Deus que eu e você servimos.
É o Deus que te trouxe aqui hoje nessa noite para transformar a minha vida e a tua vida. Agora, uma palavra profética foi lançada sobre a sua vida, uma palavra profética. Cabe a mim e a você agora trazer isso para o coração e começar a aplicar na minha vida. Sabe? Aquelas dúvidas, aquelas incertezas, aquelas inseguranças. É isso que a gente tem que começar a lançar fora e trocar tudo isso pelo poder da palavra. Porque é a palavra que nos mantém de pé, é a palavra que nos transforma, é a palavra que nos muda, é a palavra, é através da palavra que Deus fez todas as coisas, inclusive eu e você. Que a gente hoje possa entregar as nossas vidas do nosso coração nesse princípio de culto, na presença do Senhor. Amém? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Comece a falar com o Senhor Jesus. Comece a dizer: Jesus, muito obrigado. Comece a dizer: Jesus, obrigado por estar aqui. Obrigado por o Senhor ter me trazido, me conduzido até este lugar. Vai falando isso com Jesus, com as suas palavras. Às vezes, a nossa grande questão é essa, que a gente procura palavras, a gente caça algumas palavras, que na verdade Deus não está nem preocupado. Ele está querendo que você seja sincero com Ele. Quando você fala: Deus, eu estou com um aperto aqui dentro. Eu lembro um dia, continue com seus olhos fechados, que Deus está falando contigo nesta noite. Eu lembro que um dia a pastora falou que foi num médico e falou assim: doutor, eu não sei, eu sinto como uns flashes na minha cabeça. Aí o médico falou: um flash? O médico não entende. Talvez quando eu fale alguma palavra para as pessoas eu não entendo, mas Deus sabe o que está passando. Sabe por quê? Porque Ele me conhece por completo, do alto da cabeça à planta dos pés. Quando a pastora disse: eu sinto como uns flashes, Deus já está falando: filho, eu estou entrando na tua vida, eu estou curando essa situação, eu estou mudando essa situação, eu estou mudando esse caos, eu estou mudando esse aperto que está aí dentro de você. Então Deus não precisa de palavras lindas, maravilhosas, não. Ele só precisa que você seja sincero com Ele. Seja sincero com Deus hoje, nessa noite. Vai falando com Ele: Jesus, obrigado por o Senhor ter me trazido a este lugar, de ter mudado a minha vida, ou começado a mudar a partir de agora, porque a situação que eu tenho visto é essa. Parece que não tem uma saída, parece que não tem uma porta aberta, mas eu sei que o Senhor é o Deus que criou todas as coisas e continua no controle de todas as coisas, inclusive das nossas vidas, inclusive desta igreja. Ele continua no controle desta igreja, Ele não perdeu o controle desta igreja. Por isso, nessa noite, Pai, eu coloco desde já a vida de cada um que aqui já está, que já chegou a este lugar, Pai, que agora está orando ao Senhor, que está entregando o coração, as situações, Pai, todo o contexto de vida deles, seja o que for, está sendo entregue agora diante do Senhor. Que o Senhor receba cada oração aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Nos perdoa, Deus, nos perdoa pelo que nós fizemos hoje, que não foi do teu agrado, em nome do Senhor Jesus. Limpa as nossas vestes agora, é isso que eu peço nesta noite. Abençoa a vida daqueles que talvez saíram de casa e ainda não chegaram, mas que vão chegar a este lugar. Abençoa a vida daquelas pessoas que estão nos assistindo pela internet. Abençoa, Pai, aonde essa ministração chegar, ela possa chegar com cura, com transformação, com mudança de vida. Em nome de Jesus eu te peço isso, Pai. Deus, por favor, age na nossa vida, age nas nossas vidas nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, e agora, recebe a adoração da tua igreja. Recebe a adoração da tua igreja. Pai, porque é para isso que nós viemos nessa noite, para te entregar o nosso culto. Senhor, nós viemos aqui, Pai, não assistir um culto, viemos participar, viemos entregar o nosso culto a Ti. E que Ele passe desse teto, e que Ele suba, Pai, até o Teu trono. Senhor, que Ele alcance, Senhor, o Teu trono. Em nome do Senhor Jesus, é isso que eu peço, Pai. Fica à vontade no nosso meio e age com poder, com glória e com maravilha, em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Você pode aplaudir o Senhor? Você pode adorar Ele? Adore a Deus nessa noite.
Adora ao Senhor nessa noite, em nome do Senhor Jesus. impossível. Amém? Ele nos comprou, nos lavou, nos trouxe aqui hoje. Vencemos mais uma quinta-feira. Em nome de Jesus, nós vamos vencer. Porque o Senhor pode fazer aquilo que nós não podemos. Ele pode entrar onde nós não podemos entrar. Ele é o Deus que faz um milagre acontecer. Glória a Deus. Ele traz vida aos sepulcros. Ele traz vida àqueles ossos quebrados, ressequidos. Ele pode trazer, juntar todo o osso com osso, carne com carne, pele com pele, irmão. Jesus pode fazer. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Cante comigo assim. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumirão. Então você
vai prestar o seu culto para Deus nessa noite. Amém? Nessa parte vou cantar assim, olha. Torna o luto em festa. Tá, 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 tá. Glória a Deus. Vamos treinar? Vamos ensaiar para ficar bonito? Amém? Torna o luto em festa. A vergonha em glória, né? A vergonha em glória. Transfeliza as cinzas. O Senhor, a última vez não faz. Aleluia. Na última vez faz. Transfeliza as cinzas. E você vai declarar e profetizar sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu problema. O Senhor pode fazer. Glória a Deus. Amém? Combinado? Então vamos de novo. Torna o luto em festa. A vergonha em glória. As belezas, as cinzas. O Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros. Faz de ossos soldados. Faz mudar o caminho. O Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Não é nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Glória a Deus. Profetiza. E o Senhor prepara esse momento para que você venha ouvir a palavra que vivifica. Essa palavra tem vida. Quando eu e você damos oportunidade para que a palavra do Senhor entre, você comece a obedecer, ela começa a ter vida na sua vida e começa a transformar todo o caos em ordem. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão.
pode dar vidas à nossa sequidão. Me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, mudou a vida inteira, me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, leva-me a um lugar. Só você e eu desfrutamos o momento de meu Eu dependo desse amor, me sentia sempre Oh, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Amém. Se acende por um instante. Como é bom, né? A presença de Deus. Esse Pai que cuida de nós. Esse Pai que nos ama. Esse Pai que está no controle das nossas vidas. Abra a tua Bíblia em Provérbios de número 13. Provérbios 13. Mas eu quero ler apenas o verso 18. Provérbios 13, o verso 18. Olha o que a Bíblia diz: quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão é honrado. Quem já ouviu aquele ditado que quem não ouve conselho ouve? Coitado. Às vezes tem algumas coisas na Bíblia que a gente fala no dia a dia que a gente nem imagina. Quem não ouve conselho ouve? Coitado, né? E a Bíblia está dizendo que uma das melhores coisas que pode acontecer na nossa vida é a gente entender a disciplina. E aí eu, esses dias até ministrava e falava, acho que foi no dia que o pastor Zander esteve aqui, eu falava sobre a disciplina. A disciplina pode ser de várias maneiras, né? Disciplina pode ser algo em relação à correção, né? Então quando você é corrigido, pode ser aquela de você aprender a ter uma disciplina, de você procurar fazer sempre as mesmas coisas. Eu acho que a pastora que fala alguma coisa a respeito sobre a repetição, né? Deuteronômio vai falar isso? O Deuteronômio fala que o nome quer dizer repetição. Ah, tá, verdade, a palavra Você Deuteronômio. fala que a repetição traz um novo comportamento. Exatamente. Deuteronômio, né, ela fala que a palavra Deuteronômio vem dessa aí, da repetição. E que na ciência, né, como que é o nome? Neurociência, a repetição te traz um novo comportamento. É tão interessante que às vezes os próprios animais, quando você olha um animal bem esperto, não é verdade? Como que você consegue ensinar um animal? Com a repetição. Não é que ele é inteligente, não, que ele não tem raciocínio, né? Só o ser humano foi capacitado disso, né? De razão, de raciocínio. Os animais, quando você vê fazendo uma coisa, eles aprenderam com a repetição. Você imagina nós que temos raciocínio, que nós podemos pensar, saber se aquilo está certo ou está errado, e a gente começa a repetir aquilo que é importante para nós. Olha como que nós vamos poder mudar as atitudes que nós estamos vivendo. Então que a gente possa hoje nessa noite entender que
quando a Bíblia diz que ele corrige ao que ama e açoita todo aquele que ele tem por filho, se sinta, na verdade, privilegiado, porque Deus nos ama. Porque quando nós entendemos essa repreensão, essa disciplina, quando nós trazemos isso para a nossa vida, e aí a nossa vida começa a ter atitudes diferentes daquelas que nós tomávamos, que nós vamos viver sim uma vida diferente. Então, que a gente possa pegar essa palavra e aplicar na nossa vida, que quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha. Quem não entende, hoje para nós, quando a gente fala de disciplina, parece algo muito duro, mas a disciplina está aqui, ó, a disciplina está aqui, é a palavra. Quem não conhece essa palavra vai cair na pobreza e na vergonha. Agora, quem acolhe essa repreensão, esse parâmetro, esse trilho, e a gente começa a andar segundo o que a Bíblia diz, a tendência é a gente ser honrado. Amém? Que a gente possa aplicar essa disciplina, essa correção, essa palavra nas nossas vidas. Amém? Com essa ministração, com essa breve reflexão, quero te convidar a dizimar e ofertar nessa noite. Se você quiser fazer isso, faça isso, né? Entendendo que é o desejo de Deus, é algo que Deus tem para as nossas vidas. Dízimo e oferta é assim, é adoração, assim como você aplaude, assim como você ora, assim como você canta, louva, né? Quando você lê a Bíblia, assim também você dizima e oferta. E se você quiser, a Maurina está com o envelope, ela pode levar até você. Se você não quiser, no envelope tem um QR Code. Se você quiser fazer com a chave Pix, é ibanovasp@gmail.com. Você pode fazer no Pix. Se você quiser o envelope para colocar a tua oferta em dinheiro, pode colocar. Pastor, eu não quero nada disso, eu quero apenas colocar minha oferta, meu dízimo aqui dentro do gasofilaço. Meu querido, do jeito que for melhor. O que você não pode é deixar de cumprir o mandamento de Deus. Amém? Dizime e oferte com toda a alegria da tua vida em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. Pode colocar também, viu? O Senhor pode fazer dessa vida ao sepulcro, agiosos soldados, vai tornar o caminho. O Senhor pode fazer, só o Senhor. Aleluias. Interessante, né? Provérbios 13 mesmo, verso 1 começa dizendo assim, ó: o filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador, meu querido, ele passa longe. E nós, graças a Deus, somos filhos obedientes. Amém? Foi para isso que Deus nos chamou. Em nome de Jesus. Antes de orar, eu quero só lembrar então que amanhã, obrigado, o filho, pode deixar. O filho sabe e acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Sério isso, né? Gente, você quer aprender um pouquinho sobre comportamento, sobre como você age conforme as situações? Vai ler Provérbios. São 31 provérbios. Se você ler um por dia, você vai ver o tanto que a sua vida vai mudar, só de ler Provérbios. Amém? Eu quero lembrar que amanhã a gente tem estudo, tá? A partir das 20 horas. Vamos terminar amanhã o livro de Obadias, estudando um pouquinho sobre Obadias. Obadias é tão interessante que ele tem apenas só tem um capítulo. Um capítulo. Gente, nós tivemos uma aula de 1h30 semana passada e a gente não conseguiu terminar. Você entende isso? E às vezes a gente nem quer ler.
Porque só tem um capítulo. Aí você vê o tanto de informação que tem em um capítulo da Bíblia. Então, amanhã a gente vai terminar o livro de Obadias. Eu te convido para estar aqui, a partir das 20 horas, em nome de Jesus. Amém? Domingo, culto de celebração, às 10 da manhã lá em Mogi, e aqui às 18 horas, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer por todo dízimo, oferta, por tudo que foi entregue aqui hoje, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor continue abençoando a vida dos seus filhos, prosperando, Pai, porque aqui tem sim filhos que têm entendido a importância de ouvir, de fazer, caminhar segundo aquilo que o Senhor está nos dizendo, e que o Senhor possa abençoar a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus é isso que nós pedimos, Pai, e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Quero lembrar, que domingo passado o Naldo falou que teve bastante primícia. Não estava aqui, a gente estava em Formiga, bastante primícia, mas se você não trouxe, continue trazendo, a gente tem muita cesta básica para entregar. Nós já entregamos 2, amanhã tem mais 3 para fazer, tem mais 3 para fazer. A gente tem uma média de mais ou menos 6 cestas básicas, se não aparecer nada assim, então sempre a gente está precisando. Então, se você quiser, pastor, eu esqueço, faça no Pix, você só envia dizendo, isso aqui é para cesta básica, amém? Então, nos ajude a continuar ajudando a vida das pessoas, em nome de Jesus, amém? Zé, por favor, Zé vai deixar uma palavra para nós aqui. Estenda suas mãos para cá. Jesus, nós queremos agradecer nesta noite pela vida do Zé Lopes, presbítero Zé Lopes, que o Senhor fale agora conosco, através da vida dele, e que, Pai, em nome do Senhor, sejamos abençoados através dessa palavra. É isso que nós pedimos. Eu quero agradecer pela vida dele, da Maurina, o tanto que esse casal tem sido bênção na vida da igreja. O Senhor visite a vida deles, a necessidade, aquilo que eles precisam, visita aquela chácara, blinda aquele lugar, acampa anjos naquele lugar, Pai, que aquele lugar seja um lugar de refúgio, e que o Senhor, Pai, possa repreender tudo que é contrário à vida dos teus filhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, é isso que nós pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Boa noite, irmãos, paz seja convosco, amém? Boa noite a você também que nos acompanha aí pela internet, onde essa mensagem chegar através da internet. Quero desejar a você que a partir de agora, abre o teu coração. Tem uns versículos que a gente vai ler aqui, que Deus vai falar com você, assim como Ele vai falar conosco aqui nesta noite, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu tenho tanta coisa para falar, mas infelizmente o tempo ele não nos permite, porque o tempo passa rápido demais, a hora passa muito rápido e a gente não tem tanto tempo disponível assim. Mas eu quero falar algo bem rapidinho, e para vocês que ainda não sabem, mas no ano de 98 era para mim já ter sido sepultado naquele ano, porque eu fui diagnosticado com um câncer naquele ano, e eu passei quase 5 anos lutando contra um câncer. Eu fui diagnosticado com um câncer, uma leucemia, foi diagnosticado como doença de Hodgkin com linfoma. Esse tipo de câncer, ele se espalha pelo corpo, várias partes do corpo. E eu, por exemplo, eu tinha tumores no abdômen, e meu baço já estava comprometido, o fígado também já tinha parte comprometida já. Eu fiz uma cirurgia, fizeram, e foi tirado o baço e foi tirado a metade do fígado.
E a partir daí eu passei a fazer o tratamento de quimioterapia. 1 ano depois, eu estava estabilizado, mas não tinha recebido ainda aquela notícia de que eu estava curado. E 1 ano depois apareceu novamente. Aí eu fiz vários exames, um deles foi um exame chamado biópsia de gânglio. E nessa biópsia fizeram também uma perfuração na pelve e eles escolheram lá uma gotinha só da medula óssea. E aí estava constatado que a leucemia tinha voltado novamente. E a partir daí, aí começou tudo. Aí eu passei aquela fase de estado terminal. Eu já entrei naquela fase terminal. E foi muito tempo lutando contra o câncer, mas hoje eu estou aqui. Aleluia! E foi um processo longo. E no ano de 2001, hoje, para quem não sabe, eu estou completando 25 anos hoje. 25 anos, tá, gente? Sabe por que eu estou falando isso? 25 anos? Porque em 2001, eu recebi a carteirinha com a vacinação de criança. Toda vacina de criança eu tomei. Porque naquele ano, quando eu fiz o transplante, todas as células do meu corpo morreu. Eu estava um esqueletão vivo. Todas as células morreu. A quimioterapia do transplante, elas morreram. E a partir daí eu fiquei, como que diz assim, eu fiquei zerado. Eu fiquei zerado, sem, defesa de bebê. Eu fiquei um bebezão, olha. E aí eu passei a tomar todas as vacinas de um bebê. Inclusive aquela da coxa aqui, ó. Jesus. Tomei todas as vacinas. Eu tenho a carteirinha lá, tá lá guardada lá. Então hoje, 23/4 de 26, no dia 23/4 de 2001 para cá, 25 anos. Bodas de prata bodas de prata. E aí, gente, a partir daí, de lá para cá, a gente enfrentou um monte de problemas. Quem não tem, né? Quem não tem problema? Mas o Senhor, Ele foi fiel em tudo, Foi fiel em tudo. Teve um momento da minha vida que eu queria chutar o pau da barraca, eu queria jogar a toalha mesmo, não queria saber de mais nada. Aí apareceu aqui pastor Danilo e pastor Eliette. E eu quero falar aqui, tem 3 versículos que eu quero ler, que é para falar justamente a respeito disso, de tudo que eu passei. O primeiro versículo, pode colocar na versão NVI mesmo, é Hebreus 11:1. Amém. Vamos ler? Então diz assim: ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Na tradução aqui da Almeida Revista e Atualizada, fala assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê.
É interessante isso aqui, ó, quando fala assim, a convicção de fatos. O que é fatos? É algo que já aconteceu. É algo que já foi registrado. O fato, é um fato, um caso que já aconteceu. E está falando que é a convicção de fatos que não se vê. Olha que coisa, né? A gente não viu, e eu não via isso. E também, quando falando de fé, eu não me recordo agora onde está, mas acho que é em Hebreus mesmo, 12, acho que é 12:6, que fala assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Acho que é no 12:6, viu? É no 11:6 mesmo. No 11 mesmo. É no 11 mesmo, né? 11:6. Não me lembro a referência agora, mas acho que é isso aí. E fala que é 11:6, é isso mesmo. Então, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. A gente já leu, acho que todo mundo aqui já leu, e sabe que não existe nada impossível para Deus. Nesse versículo aqui é um pouquinho oposto, né? Fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Não existe nada impossível para Deus. Nós sabemos disso. E aí, eu quero falar algo aqui a respeito de algo que a gente ouviu esse final de semana, né? O pastor Danilo, eu, o Rafael, o Teco, nós estávamos lá em Formiga. Teve um congresso de homens lá, né? E a gente participou só no culto de sábado à noite, e o domingo de manhã e domingo à noite. O de sexta-feira à noite nós não participamos, porque nós saímos daqui no sábado. E nas duas mensagens que foi ministrada no domingo de manhã e no domingo à noite, teve 2 pontos que o pregador lá, ele falou que me marcou, e até agora ainda está aqui. No culto da manhã, eu acho que o pastor Danilo, ele deve lembrar, e o Anderson, ele falou sobre a cisterna rachada. Aquilo falou demais no meu coração. E um dos pontos que ele foi ministrando, ele foi falando, quando ele falou a respeito da cisterna rachada. Está em Jeremias, eu não lembro agora a referência, pastor. Eu estava sem caneta, sem papel lá para anotar. Jeremias 1. Então, aí o que o Espírito Santo ministrou no meu coração a respeito de uma cisterna rachada. Eu sei o que é uma cisterna, porque eu já fiz isso lá na Bahia, quando eu morava lá. Inclusive na casa do meu pai tinha uma cisterna. E essa cisterna, quando chovia, enchia. Quando era 2 dias depois, ela já estava do meio para baixo. Jeremias 2:13. Se você puder colocar aí, David. E eu sei o que significa isso, uma cisterna rachada. Ela não retém a água. Ela enchia, mas quando era com 1 dia, 2 dias depois, aquela água ia embora todinha. E eu sei o quanto isso é precioso, porque lá na região onde eu nasci e cresci, lá chuva é meio escassa. E praticamente todo mundo tem uma cisterna. Tem uma cisterna na casa. Cerca a casa de calha, lá chama bica, né? Bica. E joga tudo naquela cisterna. Quando chove, uma cisterna daquela, ela cabe em média 10 a 20 mil litros. Quando chove, que enche, ali é segurança. Quase o resto do ano. Porque é água para beber mesmo, água pura. Só que na casa do meu pai acontecia isso. A cisterna, ela tinha uma trinca, quase no meio. Então quando enchia, ia embora metade da água. E o que o Espírito Santo ministrou no meu coração naquele culto lá, enquanto o Anderson ministrava. Olha o que o versículo diz aqui. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram
o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas ou rachadas, que não retêm água. E uma das coisas que ele foi ministrando e foi falando é que às vezes, irmão, nós recebemos o que Deus fala conosco. Quando o pastor ministra, a Gia, a pastora Lu, todos os outros que ministram, que a gente recebe. Mas se a gente não vigiar, amanhã a gente nem sabe do que ele falou aqui. Tem gente que, se a gente perguntar amanhã, o que foi ministrado lá, que texto foi lido, o que você entendeu do que foi falado, tem gente que não vai lembrar. Se torna uma cisterna rachada. Ela encheu, mas a água foi embora porque ela não reteve, não parou para pensar, não meditou. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu era uma cisterna assim. A maioria no caminho de casa ela não perguntava. Lembra do que o pastor leu? Eu disse, qual foi mesmo o texto? Eu era uma cisterna dessa. Mas aí o Espírito Santo me ministrou no meu coração já várias vezes. E domingo foi a chave de uma dessas vitórias que eu peguei lá. E no domingo à noite, ele falou de algo que, esse é forte, hein? Prepara a tua cabeça aí, viu? Prepara, porque essa aqui é marretada. No domingo à noite ele ministrou sobre o óleo, né, pastor? Sobre o óleo na cabeça da ovelha. Eu não lembro agora a referência também, mas ele ministrou, eu lembro do que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Tanto é que eu esqueci de levar minha espada, viu, irmão? Eu esqueci. Ela ficou no carro, o carro foi na garagem do pastor Danilo e eu não levei a minha espada. Mas o mais importante é que eu ouvi lá e eu retive. O que ele ministrou lá eu retive. E uma das coisas que ele começou a falar a respeito do óleo na cabeça da ovelha. No passado, lá na época do povo de Israel, eu não sei, acho que hoje não acontece mais isso, porque tem muita tecnologia veterinária, não precisa mais disso, o pessoal já pulveriza outras coisas, da vacina que o próprio parasita não vê mais. Mas lá, o óleo na cabeça da ovelha era para quê? Para espantar as moscas, alguns insetos que pousavam na cabeça da ovelha. E aquilo causava ferimento, ela batia a cabeça, coçava a cabeça em alguma coisa e causava ferimento. E aí ele fazia o quê? Ele colocava óleo na cabeça da ovelha. E ele foi ministrando e foi falando. E é uma das coisas que ele falou, que este óleo, ele é o Espírito Santo. Hoje nós sabemos que o óleo representa o Espírito Santo. E ele falou assim que, como é que está a tua cabeça? Ela tem óleo ou não? Você tem deixado os parasitas sentar na tua cabeça aí? Aí o Espírito Santo foi ministrando no meu coração e falou assim, e esses parasitas que estão aí dentro da tua cabeça? Você está sem óleo na cabeça. Você precisa pôr óleo na sua cabeça. Tem umas coisinhas aí que estão entrando aí na tua mente e você está deixando de ser um parasita que está entrando na tua cabeça. Aí o Espírito Santo me levou para um objeto que está acabando com a humanidade, porque está faltando óleo. Ele me levou e eu estava com ele na mão assim, estava segurando esse objeto na mão. Eu não estava usando, mas eu estava com ele na mão. E o Espírito Santo ministrou no meu coração.
essa rede social aí que você tem. Isso é um parasita que está entrando na tua mente. Você está deixando esses parasitas da rede social entrar na tua mente. Você tem óleo. Você tem óleo, só que os parasitas estão entrando. E ele foi me ministrando no meu coração, foi chegando num ponto que eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu preciso me libertar disso. E nós temos muitas coisas que a gente consegue se libertar, mas infelizmente, hoje está difícil a gente ser liberto de algumas coisas do celular e da internet. Não o aparelho em si, ele é útil, a gente sabe. Tem gente que trabalha com o celular, ganha dinheiro com o celular, mas tem muita gente que não. Usa o celular para muita coisa. E eu tenho aprendido isso. Eu até comento com a minha esposa, ela sabe disso, eu tenho falado isso para ela. Que eu fazia muitos comentários na internet a respeito de político, por exemplo. Porque tem coisa que eu vejo lá que eu não aceito, eu não tolero. Eu vejo, como diz o ditado lá, eu digito, eu porra nos caras lá, sabe? Eu não aceito. Até hoje eu não aceito. Mas o Espírito Santo falou no meu coração. Você fazendo isso, você está fazendo o que para Deus? O que você está ganhando com isso? Mesmo você, isso não vai chegar nele, não vai atingir ele. Se ele ouvisse o que você está falando aqui, o que você está comentando, e ele entendesse e parasse de roubar, parasse de ser corrupto, amém, mas isso não vai chegar até ele. Aí eu estou criando discórdia com outro lá que está comentando também e eu cutucando o cara lá também, sabe? E aí o Espírito Santo falou no meu coração, eu falei para minha esposa, eu disse, parei com isso. Eu parei com isso. Ele me libertou. Essa brecha aí essa rachadura da cisterna, comecei a fechar ela já, ó. Eu estou retendo agora o que o Espírito Santo está falando no meu coração. Estou começando a reter. E pensamentos, sabe, irmão? Que é os parasitas. Que o óleo não deixa o parasita sentar. Aí o que acontece? Esses parasitas, ele vai tirando aquilo que o Espírito Santo está falando com a gente. Ele está falando conosco e ele está tirando. Lembra da semente que caiu à beira do caminho? Lá fala, né, quando Jesus explica lá depois para os apóstolos, o que Jesus fala? Que a semente caiu na beira do caminho, mas veio quem? Veio o maligno e tirou. E ela não produziu, porque a gente está deixando o parasita tirar isso da nossa mente. E uma das coisas que Satanás tem usado nos últimos tempos, é bíblico, e nos últimos tempos ele tem acelerado o processo para tirar o maior número de pessoas da presença de Deus, que é justamente a mente. Lá em Efésios, acho que é Efésios 6, quando fala das armaduras de Deus, ele fala assim, para a gente estar com o capacete da salvação, né? Da justiça, com o qual, e o escudo da fé, com o qual podemos apagar o quê? Todos os dardos inflamados do maligno. Satanás, irmãos, ele não vai se apresentar na nossa frente. E se ele se apresentasse, ele não vai se apresentar. Mas se ele se apresentar, ele não ia se apresentar com uma imagem feia. Lembra do que está escrito? Que ele se transforma em quê? Em anjo de luz. Ele não vai se apresentar de uma forma feia. Mas qual é a estratégia dele? A nossa mente. Então ele joga o dardo. Se eu e você não estivermos em comunhão com Deus, com o Espírito Santo,
esse dardo vai pegar. Ele vai acertar. Ele vem, mas se você tiver com o escudo, o que vai acontecer? Ele vai bater no escudo e vai cair. Ou seja, você está com sua mente ocupada. Com quem? Com o Espírito Santo. Você vai estar em comunhão com Ele. Eu e você vai estar em comunhão com Ele. E então esse dardo vai vir e não vai atacar, não vai acertar o alvo, que é a nossa mente. Mas se a gente não tomar cuidado nisso, ele pega. Aí vem um pensamentozinho aqui, vem outro ali, sabe? E começa a atingir áreas da nossa vida que eu falei com a minha esposa. A partir de hoje eu fico vendo uns vídeos engraçados lá que fala que rir faz bem, né? Diz que a musculatura do rosto, isso é um pouco jovem assim, viu? Que eu gosto muito de rir, né? E vídeos engraçados, não que tem malícia, vídeo engraçado. Eu leio, eu fico vendo o vídeo, aí dou muita, até ela chega a dar uma dor aqui, de tanto eu rir. Mas essa outra parte lá que eu ia fundo, eu não estou indo mais. Eu estou me libertando. Aos poucos eu estou me libertando. Eu estou fechando essa brecha lá, essa rachadura da cisterna. E as águas que estão entrando agora, elas estão subindo. Elas não estão baixando mais. Aleluia! Está subindo. E esses parasitas que entravam na minha mente, eles não estão entrando mais, porque eu estou agora com óleo na cabeça. Ou seja, toda vez que me vem algo que eu sei que é ruim, imediatamente eu falo, está blindado aqui com o Espírito Santo. Já era, você perdeu. Sabe, irmão? E isso, eu estou impactado aí com aquela mensagem lá do domingo de manhã e domingo à noite lá em Formiga, na igreja sede lá. Quem já foi aqui lá? Inclusive nós vimos a Ana lá, né, Ana? Você não foi lá, né, Ana? Você não conseguiu ir, né? Mas a gente viu a Ana lá em Formiga. Mas quem já foi aqui em Formiga aqui? O Elias foi, né? Quem mais? A Cid já foi, a Gi também já foi, a turma lá já foi, ó. Se vocês for, vocês vão querer voltar lá. Porque o acolhimento daquele pessoal é demais, gente. Eu invejo ele lá, viu? É uma inveja santa, eu invejo. O pessoal lá é demais, o trabalho daquele pessoal lá é demais, viu? E todos os dias nas minhas orações, de manhã e à noite, as minhas duas orações principais, eu oro para que o Espírito Santo continue dando a direção e a autoridade que o pastor Elielso tem lá. Pois é, foi essa palavra que ele leu. Em todo tempo, seja alvas as tuas vestes, e jamais falta o óleo sobre a tua cabeça. Isso aí. E todos os dias eu oro pelo pastor Elielso. Todos os dias. Porque o pastor Danilo, que tem, né, já tem mais um contato mais profundo com ele, sabe o que acontece em algumas coisas, alguns assuntos. Mas eu com ele, assim, às vezes eu converso com ele assim, de vez em quando. E eu tive o privilégio de ficar até no sítio dele lá uns 3, 4 dias lá. E inclusive ele tem uma briga aí com o pastor Danilo, né? Ele quer que eu vá embora para lá. Aí eu falei, então você vai pegar uma briga com a sua irmã lá, com a pastora Eliette, porque a Maurina, a pastora Eliette, não vai soltar o braço dela não para ela vir para aqui. Né? E eu falei, eu brigo muito com ele, eu falei pro pastor Danilo, coloca tuas barbas de molho, porque se o negócio der certo e eu for para lá, você vai ficar sem eu aqui, rapaz. Mas assim, a gente fala brincando, mas enquanto ele estiver por aqui, a gente está aí do lado dele aí, então vamos estar aí juntos aqui, trabalhando com ele na obra do Senhor. E é isso que eu sempre falo, né, que Deus, ele prepara as pessoas certas na hora certa. Eu falei no começo aqui que
quando a gente veio embora de Ferraz aqui para Biritiba, lá no bairro do Olivana, logo depois entrou a pandemia. A gente ficou muito tempo sem ir na igreja. A gente acompanhava a live lá da igreja que a gente estava em Ferraz. Depois, quando começou a voltar aos poucos, a gente começou a frequentar aquela Assembleia de Deus onde a Clédia já ia, a pastora Lula, sabe? A gente ia lá e tal. Aí eu cheguei lá, ficamos por ali. Aí eu sentava num cantinho lá e ficava quietinho. Lá o pessoal chama a irmã, canta, fala, o pastor prega, ministro, não pergunta o nome de ninguém, não fala nada. Aí eu lá, ó, é aqui mesmo, estou me escondendo, é aqui meu cantinho. Só que minha esposa estava morrendo, porque a gente veio de uma igreja que, o nosso estilo aqui, nós cantamos, nós dançamos. Eu costumo falar que eu não danço, eu me balanço, né? Não dá para dançar não, né? E a gente bate palma, faz muita coisa para Deus, a gente faz para Deus. E ela, naquele ritmo, ela estava morrendo. Como que uma planta que você não molha, vai secando. E eu ali quietinho, me escondendo. Então eu estava me escondendo. Porque as decepções que a gente teve, eu estava me escondendo. Eu disse, então é aqui, ninguém está me vendo. Tá bom aqui. Até que ela ia com muita frequência lá, que os nossos netos ainda eram bem pequenininhos, ela estava indo para dar uma força lá. E nessas idas e vindas dela, ela pegava o ônibus, o Biritiba, que passava aqui na frente. Aí eu vinha da chácara, pegava ela lá no começo da estrada de terra ali. Eu estava esperando ela lá. Aí ela passa aqui, passava aqui às vezes na quinta noite, e estava aqui, como diz o couro, estava comendo aqui, né? E ela vendo ali as músicas dela, Emília, estava aqui, tocando, o pessoal cantando. Ela passou e ouviu um louvor que a gente sempre cantava. Ela viu o pessoal se balançando e batendo palma. Aí quando eu peguei ela lá, que a gente foi embora, ela falou assim, amor, eu passei de frente a uma igreja ali e eu vi o pessoal cantando os mesmos louvores que a gente cantava lá. Eu vi o pessoal batendo palma, se balançando lá. Aí eu falei, não vem, fica na boa, nós já estamos lá, tá? Nós estamos lá, né? Já estamos lá, não vem não. Aí ela, vamos lá visitar? Disse, a gente vai lá. A gente vai lá naquela Assembleia de Deus. Nós vamos lá. Inclusive, a Clédia cantava, né? Às vezes domingo sim, domingo não. E, modéstia à parte, com todo o respeito, uma voz linda, maravilhosa que a Clédia tem, né? E aí, eu via ela cantar lá. Aí ela, vamos lá conhecer? Vamos lá. Vamos cá. Vamos lá, vamos ver a irmã cantar lá. Aí a gente veio num domingo. A gente já sabia o horário que comecei lá e ela falou que sabia mais ou menos aqui. Aí a gente veio, estradinha de terra, quando chegou ali, na esquina, que era para virar lá naquela avenida, lá no tem as igrejas ali, eu ia seguir em frente. Eu virei o volante do carro, irmão, para poder ir para lá. Mas travou. O carro com direção hidráulica, o carro travou o volante. Eu não consegui virar lá para a direita. O carro, eu puxando o volante direção, quem dirige o carro de direção hidráulica aqui sabe como que o volante, a direção é macia. Com o dedo você faz a manobra. E o volante travou. Eu não consegui virar para lá. Aí eu não podia parar, vinha carro atrás. Aí eu segui, aí vinha. Aí eu parei lá, no lado da rua, já com o carro virado assim para lá, já, para ir embora. Né? Aí eu parei lá. E aí chegando, eu sentei bem onde a Agatha está ali. Eu disse, aqui estava cheio de gente, aqui tá bom, porque uma coisa que eu vou te falar. Eu falei assim, quando o pastor ou a pastora der a bênção apostólica, eu saio, não falo com ninguém.
vou direto pro carro, fico esperando. Se você quiser falar com alguém, fala, mas eu vou estar lá. Mas uma coisa eu nunca fiz, eu aprendi isso. Eu saí do culto sem receber a bênção apostólica. Se você, meu irmão, minha irmã que está aqui, por algum vacilo, você sai daqui de dentro do salão antes de receber a bênção apostólica, a partir de hoje não faz mais isso. Lembra quando Moisés ia abençoar o povo que ele falava? Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Não perde a bênção. Na quarta-feira a pastora Lu aqui, no domingo, não saia daqui sem ele dar a bênção apostólica. Aí dali eu já escapulo, né? Não falo com ninguém. Aí tá aqui, quem está aqui ministrando nesse dia? Aquela que não deixa passar nada em branco não, meu irmão. A pastora Leto não deixa. Tá lá a pastora Leto ministrando, ela falou, e o pastor Danilo tem, e a pastora Leto sempre tem esse hábito, e é importante, porque às vezes uma pessoa vem fazer uma visita, a primeira vez, por exemplo, e aí se você não pergunta nada, a pessoa sai destruindo, todo ninguém perguntou. E eles têm esse hábito aqui que é maravilhoso, perguntar se tem alguém visitando pela primeira vez. E algo bom que eles fazem aqui é quando eles falam assim, ó, se você já é a segunda, terceira, você não é mais visitante, você já é da casa. A pessoa vai se sentir o quê? Abraçado. Isso é importante. É um aconchego que a pessoa está recebendo. Aí, tá lá, eu sentado lá com ela, eu disse, eu já estou quase saindo. Antes dela dar a bênção, eu disse, vem ela. Aí ela vai e fala assim, tem alguém visitando a gente pela primeira vez hoje? Aí a Maurina, né, já, pum! Eu, né, assim, né, não, vou esconder aqui, né? Fiquei assim, ela pegou meu braço e pum, levantou. Aí ela, pastor, tem um casal ali, como que é o nome de vocês? Maurina e José Lopes. Ô Maurina, bem-vinda, bem-vindo, viu Zé? Eu digo, Zé? Pô, primeira vez que ele vem, já vai me chamando de Zé? Pô, o Zé foi chegado, gente. E aí, meu amigo, não deu outro. A partir daí, aí viemos e o Espírito Santo falou no meu coração. Você passou de avião e você caiu aqui. Você vai ficar aqui. Aí no segundo, terceiro, acho que foi no quarto culto, se eu não me falo a memória, o pastor Danilo, a gente conversou ali um pouco, ele, né, que eu acho isso importantíssimo o que ele faz. Às vezes tem um casal, chega pessoas diferentes que está visitando, ela costuma fazer uma recepção depois do culto. Está todo mundo saindo, ele vai ali e faz uma recepção com aquela pessoa, conversa um pouco. Isso é bom, uma pessoa que veio visitar se sentiu honrada a fazer isso. Aí ele nos chamou ali à parte e falou assim que queria conversar com a gente em particular, se a gente concordava em eles fazer uma visita para a gente. Aí a Maurina, não, já está marcado já. Já foi logo, né? A Maurina não tem essa com ela não, já foi logo, está marcado. E moço, marcar o quê? Ele nem falou nada ainda, o dia, nem nada, mas já está marcado. E aí eles foram, tivemos um momento maravilhoso. Contamos para eles os nossos altos e baixos. Eles contou para nós muita coisa do que eles já passaram. Daí eles vieram para cá. Aí já no segundo, terceiro culto, já comecei a olhar para as paredes aqui. Para quem não sabe, eu faço pintura, né? E algumas coisinhas de pedreiro também, eu faço também, né? Aí eu já comecei a olhar as paredes. Está precisando passar um pincel aqui nessas paredes, né? Aí, um mês, 2 meses depois, eu já conversei com ele. Aí, vamos marcar para a gente começar. Vamos ver como fica aqui e tal. E Deus usou
eu acho que aqui tem muita gente que conhece, o pastor, aquele pastor de Suzano, pastor Danilo, é o Almi. Ele estava ministrando aqui, ministração maravilhosa. Aí, eu acho que o pastor comentou com ele que a gente ia fazer aqui a pintura. Ele veio, gente, para abençoar a igreja com a mensagem. E ele abençoou financeiramente também. Ele falou, eu vou doar a tinta. Ele nem queria saber, nem me conhecia, sou mais do pastor Danilo e a pastora, eles se conhecem demais, então, mas ele não me conhecia. Ele disse, quem é que vai pintar? Aí eu falei, eu tenho um amigo que tem uma loja de tinta em Ferraz, e eu estou indo sempre para lá, uma vez por semana eu vou, e lá ele faz um preço muito bom, muito abaixo dos abaixo. Aí ele disse, já falou, me dá teu pix aí, eu vou passar o dinheiro da tinta agora. Ele disse, nem me conhece, mas aí a gente comprou a tinta, pintamos lá a primeira vez, dias depois pintamos esse chão, já está desgastado, vamos pintar logo, né, pastor, isso aqui? Logo vamos estar passando aqui agora a epóxi, tinta epóxi, que é para ficar realmente igual um porcelanato, viu? Em nome de Jesus, nós vamos pintar aqui. O Teco vai me ajudar, o Teco já vai me ajudar. Ele vai pegar o pincel, vai passar, fazer uns rodapés, e eu venho com um rolo aqui. Inclusive vai ser um domingo à noite, nós vamos tirar todas essas cadeiras, porque a tinta lá tem que pintar uma vez só, não pode parar e pintar outro dia. Nós vamos deixar o púlpito por último aqui, mas vamos pintar esse salão todinho. E aí pintamos, demos aquele geral, depois pintamos por fora, o Rafa também pintamos tudo, fomos lá para cima, fizemos um monte de coisa aí, e Deus foi nos honrando, aí foi fazendo, né? Eu passei um momento muito difícil lá do meio da pandemia para frente, até 2023, 2024, a gente estava numa fase bem difícil financeiramente falando. A gente tinha um patrimônio, mas patrimônio, casa, não é dinheiro. Para você vender e naquela data lá, como é que ia vender para você suprir outras necessidades? Mas Deus abriu a porta, a gente conseguiu vender uma das propriedades lá, vendemos, supriu tudo. E aí a gente fomos nos envolvendo aqui. Aí a gente está aí, viramos parceiro aqui do pastor Danilo. A Maurinho está aí, carne e unha com a pastora Eliette. E a pastora Eliette falou para mim assim um dia, Zé, você precisa vir nos cultos de quarta. Vem ajudar a pastora Lu aí. Eu estou quieto ali no meu canto, viu? Estou quietinho, estou sentado lá, eu estou só recebendo. E eu amo porque quando ela prega, meu amigo, é igual a pastora Eliette. É marretada mesmo, viu, meu povo? Entendeu? É marretada. Você tem que vir aqui para receber mesmo. E Deus tem nos honrado. Estamos aí. Eu louvo a Deus que eu tenho visto tanta gente aqui. Quando sobe aqui, gente, para falar, agir. A Maurina fala direto, gente, olha a palavra que a gente trouxe. Eu me lembro de uma vez que a Cid pregou, a Redemir prega também aqui. Né? Desculpa falar assim, a Luluzinha, né? A gente já conhece a Luluzinha mesmo, não tem jeito, né? A esposa do Dudu, a mãe do Luquinha, quem não conhece? Quando a Luluzinha pega aqui, gente, é rasteira. Você leva rasteira aqui, sabe? O pastor Danilo, como sempre, que é um professor, ensina mesmo. E quem não está vindo aqui no estudo de sexta, você está perdendo. Porque você vai estar pegando uma aula com um professor. Aula de Bíblia e aula teórica mesmo. Você está perdendo. Vem que você vai amar. Sabe? E a pastora Eliette eu nem falo mais. Porque eu costumo falar direto aqui, né? Que eu amo quando ela prega. Porque eu saio daqui todo quebrado. Das marretadas que eu levo aqui. Mas eu amo quando ela prega. Porque a pastora Eliette, ela não, como diz, ela não tem papo na língua. Ela fala mesmo. E eu louvo a Deus que Deus me chamou de volta aqui. Eu estava praticamente desviado. Eu não queria saber mais do ministério. Foi 20 anos de presbitério lá na igreja de Ferraz.
eu era braço direito lá do pastor lá. Se tem ideia, essa igreja lá hoje, eu não tenho muito contato com as pessoas que estão envolvidas lá na obra, mas eu tenho uns irmãos que ficam lá. Eles falam, irmão Zé, tem quase 1000 pessoas sentados. É uma igreja que só tem em Ferraz, não tem em outro lugar. Quase 1000 pessoas sentadas. É a maior igreja da região. Tem igrejas grandes, mas é denominações. Ela não é, ela é só lá. E eu louvo a Deus, que Deus permitiu que eu saísse de lá. Aconteceu muitas coisas e a gente teve que sair. Eu acho que foi o nosso tempo, que o meu pastor Danilo costuma falar. Chegou o tempo, a gente teve que sair de lá. Aí ficamos em uma de uma pastora que a gente já conhecia. É uma pessoa maravilhosa também, ficou lá um tempo com ela, aí veio a pandemia, tivemos que vir embora mesmo. Aí alugamos a casa e disse, vamos ficar aqui dentro da cidade fazendo o quê? Lá pelo menos dentro do mato lá a gente não precisa usar máscara, aqui dentro da rua, até dentro de casa estamos usando máscara aqui. E aí fomos lá pro meio do mato lá. E graças a Deus, Deus nos fez plantar a nossa árvore aqui, a nossa raiz está crescendo aqui. Acha aquele louvor lá da raiz, né? Lembra? Que a minha raiz cresceu. Só quem tem raiz. Acha ela aí. E aí a nossa raiz está crescendo aqui. E eu quero te dizer isso nessa noite. Começa a deixar a tua árvore quietinha, não mexe. Porque se você fica mudando uma planta de lugar em lugar, eu digo isso porque a minha esposa mexe muito com planta lá e ela mexe que a planta está amarela. Eu digo, ó, tá vendo? Você for mexer na raiz dela, aí. E uma planta, se você deixar ela quietinha, ela vai ficar bonita. O Espírito Santo vai fazer você ficar bem. Você vai crescer. Você vai fincar suas raízes aqui. Aí você vai começar a produzir, você vai começar a dar fruto. É isso que Deus quer para nós. E eu estou encerrando, mas tem algo aqui que eu queria falar rapidinho. Que não precisa abrir, não precisa colocar aí. Está em Mateus 7,7. Ele fala assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate se abre. Continua fazendo aquilo que é agradável a Deus, e Deus ele vai te honrar, com certeza. Eu tenho certeza absoluta. Deus ele vai te honrar. Ele nos honrou. A gente passou muitas lutas, muitas dificuldades, estamos enfrentando mais alguma, mas estamos começando a entrar agora numa fase que eu falo para ela, né? Nós vamos começar a botar os frutos para distribuir os frutos aí. Vamos começar. Porque senão não adianta nada uma árvore cheia de fruto, ela amadurecer, cair, apodrece, você não deu para nada, para ninguém, para as pessoas aproveitar o fruto. E nós vamos começar a fazer isso aqui. Eu quero estar junto com todos vocês aqui, para Deus estar abençoando cada um de nós. Amém? Eu vou estar fazendo aqui uma breve oração, aí está orando, encerrando, eu vou me despedir aqui também, e aí eu vou entregar aqui para o pastor. Amém? Curva o teu semblante, feche os teus olhos, se você quiser. Senhor meu Deus e meu Pai, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te agradecer por esta noite, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai, pela sua oportunidade que eu tive aqui. Eu tenho muita coisa para falar, mas hoje o Senhor ministrou isso no meu coração e eu creio que meus irmãos também receberam. Deus, muito obrigado. Obrigado por tudo, que o Senhor nos capacite e nos dê a oportunidade de estar aqui na tua casa mais uma vez. E domingo, amanhã à noite e domingo à noite, nós vamos estar aqui para louvar o teu nome e te agradecer. Amém. Quero agradecer também a você que nos acompanhou. Que Deus te abençoe.
Que você tenha uma noite maravilhosa, um restante de noite maravilhosa, um final de semana abençoado, cheio da graça de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.